Oi, gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Que alegria estar na sua companhia. Muito obrigada pela sua companhia já. Agradeço a sua presença aqui com a gente na HIT, no nosso programa, para que a gente aprenda demais. Vamos acompanhar aí todos os conteúdos que a nossa produção sempre prepara com todo amor e carinho. Para você, eu aprendo demais, tenho certeza que você vai aprender também. Olha só, gente, no artesanato, hoje nós vamos aprender a fazer velas aromáticas. Eu sempre falo quando a gente tem velas aromáticas aqui no nosso programa que é uma pena que não dá para sentir cheiro aí da tua casa, aí da televisão, porque o nosso estúdio, ó, tá super perfumado hoje e é uma excelente opção de presente pro Natal, hein, gente? Você pode fazer para quem você ama, mas também para vender, por que não fazer renda extra, hein? Ó, além disso, nós vamos ter um bate-papo super importante sobre etarismo no mercado de trabalho, aquele preconceito contra pessoas que são um pouquinho mais velhas, apesar que o etarismo, gente, ele tá cada vez para pessoas mais jovens, né? Começa ali nos 40, 50, então vamos bater um papo sobre isso, vamos eliminar preconceitos, vamos entender o que é esse etarismo no mercado de trabalho. E ainda no assunto emprego, vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre hora extra. Você tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta para algum dos nossos convidados do dia? Você já pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. O DDD é o 11, número 3337-5886, 3337-5886 é o número do nosso WhatsApp para que você participe do nosso programa. E também siga a gente nas redes sociais, a HIT, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram, gente. Muito obrigada pela sua presença. Bora começar com artesanato. Roda a vinheta. Débora Victor é a nossa artesã convidada de hoje, empreendedora e advogada também. Tudo bem, Débora? Prazer, tudo bem? Prazer, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada. A Débora é artesã há quanto tempo já, Débora? Olha, esse ano eu comecei em agosto, mas essa veia de artesanato vem desde muito pequena. Tudo virava alguma coisa dentro de casa, com tias professoras, mãe professora, então tudo virava um pouco de arte dentro de casa. Então, assim, é de pequena. É de pequena, né, que tem esse artesanato já no sangue, né, é de família. É de família. Mas então as velas aromáticas entraram na sua vida esse ano de 2025 e você já virou expert no assunto. Olha, isso quer dizer, tá aqui no nosso programa já para ensinar, né? Exatamente. Então quer dizer, quem tem casa consegue desenvolver Consegue. já para vender nesse Natal? Consegue, com certeza. É só um pouquinho de paciência, a dica maior é paciência para essa produção, mas dá super certo e é um excelente presente. É isso aí, gente. São lindas as velas e não são simples peças. Exato. Na verdade, a gente vê lá na bio do seu Instagram, Débora, que você faz velas com propósito. Exatamente. Como é que surgiu isso? Pensando muito de que a nossa vida ela precisa ter um propósito. Nada fazer por fazer ou simplesmente, tá no momento, eu quero fazer. A gente precisa enxergar um propósito naquilo que a gente está fazendo. Então, pensando muito, eu estava num período desempregada e eu falando assim, Senhor, o que eu quero, o que eu posso fazer? O que eu posso agregar? E eu falava para mim mesma, eu não quero fazer só para ganhar dinheiro. Eu quero impactar de alguma forma quem vai estar recebendo o meu produto. E aí eu já queria fazer vela. Eu falei, será? Será que eu vou fazer vela? Será que... E aí uma vez eu fui almoçar na casa da minha pastora e ela falou assim, eu tenho um kit de vela, por que você não faz? E aí eu falei, bom, vou tentar. E aí eu comecei, algumas amigas minhas no Instagram falando assim, Dé, eu gosto muito quando você posta sobre os seus devocionais, você sempre tem uma reflexão. Eu falei, bom, por que então que eu não faço uma vela ligada a isso? E aí nesse pensamento, eu pensei na seguinte forma, nós sempre nos preparamos muito para as coisas da nossa vida, seja no trabalho, seja uma apresentação, ou seja, estar aqui na TV. E por que quando nós estamos na presença de Deus, muitas vezes a gente negligencia essa presença? Olha lá, a gente já tá vendo, ó, devocional natalino, e isso aqui, ó, a ceia. essa aqui é
a divulgação das velas de Natal, tá? Ninguém Já são sabia. as velas de Natal. Exatamente. Olha, gente, é spoiler, É um então. spoiler, uma aqui novidade no programa. O verdadeiro sentido do Natal. Exatamente. E aí eu pensei nisso, numa forma de você se preparar, ter aquela coisa de aconchego na sua casa, de ter o seu momento de devocional, de acender sua vela, ter aquele tempo de solitude e desfrutar daquele momento. A nossa vida é um momento tão... com Deus, né? Exatamente. Deixar o ambiente preparado, iluminado. Isso. Cheiroso, né? Bem perfumado, como a gente está aqui no nosso estúdio agora, porque não precisa nem acender a vela, viu, gente? É bem Só cheiroso. de ter o potinho aqui, a gente Eu sou suspeita. Nossa, já tem todo um ambiente muito perfumado, né? E Sim. muito gostoso, né? São essências muito gostosas. Muito. Eu não sei do que são, mas Sim. são muito gostosas. Eu sou suspeita, eu gosto muito. Deliciosas. A primeira coleção que eu tive foi de mulheres da Bíblia, então cada vela, cada coisa que eu faço tem ter um significado. Então, quando, por exemplo, Débora, que é o meu nome... Por uma razão especial, você escolheu primeiro Débora. Exatamente, foi a que eu mais, né, se identificou? me identifiquei pelo nome. Então, cada vela tem um versículo bíblico, né, a referência bíblica de quem é aquela pessoa, quem é aquela mulher da Bíblia, o significado, assim, que se destaca na Bíblia e o nome. Então, assim, incentiva a pessoa também a comprar. Tipo, eu quero a coleção. Eu tenho uma, mas eu quero a outra. Vou montar a minha coleção. Então, a primeira coleção que eu fiz foi essa, de Mulheres da Bíblia. E Canela é a minha preferida, né, por ser meu nome. Uma delícia. E aí tem Esther, Miriam, Ana. Então, cada uma tem um cheirinho especial. E essas daqui que, olha... De verdade, são as natalinas que eu não esperava que ia ser tão cheirosa. E aí também tem um significado, tem o devocional natalina, tem o verdadeiro Natal. Vou sentir aqui Pode o sentir. cheirinho, pode ser? Maravilhosa, hein? E preparando a ceia, um momento, né, com a família, essa tem meu coração. Maravilhosa, maravilhosa. Essência maravilhosa, essa é maçã e canela, tá misturadinho. Sim. E aí aqui um versículo sempre, né? Isaías pensando... 9:6. Exatamente, o significado verdadeiro do Natal. Muito bacana. Inclusive, já tem testemunhos, já há frutos desse propósito. Sim, com certeza. E é muito gostoso saber que as pessoas compram e aquilo que o Senhor colocou no meu coração tá dando fruto. Não foi ideia simplesmente da minha cabeça, porque, sabe? sem querer querendo, você já está evangelizando as pessoas Exatamente. através do seu trabalho, né? Exatamente. As pessoas vão buscar os versículos, vão buscar entender... O significado, o que está escrito aqui, por que está escrito isso, por que tem esse versículo e a pessoa é evangelizada ali. Exatamente. Esse é o maior propósito, levar a Cristo através daquilo que eu faço, aquilo que está no meu coração. Então, acho que assim, quando gero os testemunhos e quando eu recebo uma mensagem, tal pessoa ficou emocionada quando acendeu a vela, ou eu não tinha esse tempo em família. E aí eu fui acender a vela, me perguntaram por quê, e aí a gente começou a conversar. Então, esse resgate da família, Olha, esse que tempo bacana. em família é o meu maior propósito com essa marca das velas. Melhor feedback não há, né? Não, Melhor retorno com certeza. não há. É isso, gente. Se você está em casa, você também busca aí fazer uma renda extra nesse fim de ano, ou está buscando também alguma coisa aí para fazer na tua vida, né? Igual a Débora, que acabou de contar pra gente, estava desempregada, buscava algum artesanato para fazer, pensei nas velas. Será que eu consigo? Você também pode. Fique muito atenta a partir de agora, porque a Débora vai nos ensinar a fazer as velas que você já pode presentear nesse Natal ou em qualquer época, né? Pode presentear, porque são velas Exatamente. com propósito. Vamos colocar a lista de materiais na tela, por favor? Olha lá, Débora, a gente tem aí a lista de materiais: a cera, a essência, o pavio, ilhós, adesivo, balança, pote para medir a quantidade de essência, álcool, o potinho mesmo onde a gente vai colocar a vela, né, a cera, a panela para derreter a cera, uma colher de silicone, termômetro e um soprador térmico. Depois, essa lista de materiais vai lá para o nosso Instagram, @nossoprograma. Lembrando, gente, que vocês também podem assistir ao nosso programa no site hittv.com.br. Sempre estamos ao vivo lá também, tá? Vamos lá? Vamos lá. Bom, iniciei colocando as luvas, por uma questão de limpeza, higiene, para, né, a gente começar.
Bom, eu uso a cera de coco, cera vegetal de coco. Em casa eu já porcionei ela pra gente não perder muito tempo, mas você precisa pensar primeiro o que você quer fazer, qual é a vela que você quer fazer, o pote, e tudo isso a gente precisa pensar antes de já iniciar. Tá. Eu optei por esse pote, simples, é de vidro, né, a tampinha de madeira, como vocês podem ver. E aí cabe quanto de cera? Aqui cabem aproximadamente 40 gramas de cera. Tá. Como que a gente descobre isso? Eu já porcionei em casa, mas eu vou explicar. Você coloca água, você vai pegar a sua balança, eu vou mostrar aqui pra você. Vamos ligar a balança, tá? Vamos colocar o pote em cima para saber o tamanho. Posso pedir pra você Claro. colocar esse daqui pro Mas- lado? Essa daqui vamos virar assim, ó. Perfeito. Pra mostrar pro nosso público. Boa. Colocamos aqui a balança e a gente vai saber a quantidade desse pote, né? Tá. A grama desse pote. Você vai apertar aqui em tare para zerar e aí você vai colocar água Tá. e até não muito em cima por conta da tampa e do pavio. Então a gente vai colocar água aqui para saber quanto que vai dar de cera nesse potinho. Que seria mais ou menos essa quantidade, de cera. Isso. Coloca ali do lado pra mostrar. Ó, esse aqui é o potinho sem nada e esse aqui é a quantidade mais Vira, ou menos... vira atrás, a ver. atrás. Isso. Perfeito. Olha lá. Essa mais ou menos é a quantidade, tá? E uma coisa importante, quanto de essência a gente vai usar para uma quantidade dessa de cera? É sempre 10% daquilo que você colocou de cera. Então, se você tem 40 gramas de cera, você vai colocar 4 gramas de essência. Tá. E aí, como que eu faço isso? Eu gosto de usar o copinho descartável para fazer essa medição, porque para não misturar cheiros no mesmo vidrinho. Então, aqui eu já separei, né, para vocês verem, ó. A barra que eu costumo usar é essa aqui. Tá. De cera, tá? Cera de coco, né? Cera de coco, Tá. vegetal. Aí você vai cortar, né? Eu já trouxe cortada. Pra facilitar Pra aqui facilitar. o processo, né? Até porque nosso tempo é Ó. curto. Exatamente. Então, aqui tá a cera, perfeito? A gente vai colocar aqui pra derreter. Vou ligar aqui. Antes de derreter, uma coisa importante, que eu acabei de esquecer. Ao vivo, gente, tô nervosa. Faz parte, não. Fique em paz, pelo amor de Deus. O preparo do potinho. Antes de você colocar a cera, tem um preparo dele. Como que a gente faz? Como se fosse uma forma, como vamos uma untar. forma, exatamente. A gente vai pegar o pote, a gente passa um pouquinho de álcool. Ah, não, é limpar, né? Limpar, exatamente. A gente vai limpar limpar. o recipiente. Álcool normal que você tiver em casa. Eu utilizo o papel guardanapo mesmo. A gente vai dar uma limpadinha aqui. Só para tirar qualquer resquício de sujeira, pó, qualquer coisinha do tipo. Até pra ficar bem bonito, né? Para ficar bem transparente. Aí aqui, a dica muito importante. O ilhós e o pavio. O pavio é o que vai dar a consistência na sua vela. Às vezes, se você não escolhe direitinho o pavio, de acordo com o tamanho do seu pote, pode ser que fique aquela vela que vai acender e vai ficar um buraco no meio. Então, você precisa de um pavio um pouquinho, um pavio um pouquinho mais grosso para conseguir que a sua vela venha queimar proporcionalmente por inteiro. Tá, direitinho. Então, aqui, Já aconteceu de você fazer errado? com certeza. E assim, por gente, isso que já deixa essa dica, já deixa né? essa dica. Pra quem tá e é começando. super normal. Uma coisa que eu sempre falo, gente, não se compare, vai ter coisas maravilhosas na internet, mas você vai errar, você vai acertar e tá tudo bem. E não tem problema, Não cada tem um no seu tempo Exatamente. também, né? Esse aqui é o ilhós, ele é pequenininho, ó. Não sei se é aqui, né? Isso. Ele é pequenininho, o que que a gente faz? Mostra mais uma vez. Assim? Olha lá. Fácil?
Ele é pequenininho. Eu já trouxe ele também em um formato, mas você vai pegar o seu pavio, vai encaixar, tem a forma, tem como você comprar já o pavio com o ilhós, que é mais rápido, mais fácil, mas se você quiser comprar separado também não tem problema. Também deve ser um pouquinho mais caro, né? É um pouquinho mais caro, mas às vezes a produção aumenta e o custo-benefício pelo tempo. Então a gente vai... eu já coloquei aqui, tá vendo? Já encaixou. Você só encaixar. Eu vou cortar essa sobra. Bem rente. Bem rente. Então, aqui, ó. Aqui é a parte de cima. Né, a pontinha pra cima. Tá. E aqui é o que a gente vai colar dentro do pote. Então, eu vou cortar aqui. Pronto. Esse aqui a gente... E aí você cola com... A gente tem um adesivo. Antes, nós estava falando assim, dá para começar? Dá para começar. Recentemente eu comprei um adesivo para facilitar, mas eu colava com dupla face, tá? Então era só colocar a dupla face aqui no fundinho do ilhós e colar no pote. Agora tem esse adesivo para facilitar. Que fica com um acabamento mais bonito. Exatamente. Apesar que para baixo, né, não dá para ver nada. Não vai dar para ver. É puramente estética. Aí, aqui, ó, colei o adesivo, tá? Como esse pote, ele é pequeno, eu não preciso de um centralizador. Tá. Então, tem algumas... Se você vai utilizar um outro pote, por exemplo, se fosse o tamanho do copo, o ideal seria ter um centralizador para ficar exatamente no centro. Então, aqui a gente já limpou. Eu vou colocar aqui o meu pavio. Vou dar uma apertadinha. Você falou das luvas, é bacana também para não ficar aquelas marcas de dedo, exatamente, né? Porque a cera, ela tem essa acaba deixando essas marcas, acaba deixando, né? Exatamente. Eu gosto de usar um canudo de metal, só para fixar melhor. Tá. Então, aqui, ó, colei. Fixado. Bem fixado, tá certinho. Agora a gente vai começar a nossa cera. Aí agora você vai derreter, então, essa cera, Eu vou derreter. Né? Demora quanto tempo para derreter? Olha, de uns 7 minutinhos. De 7 a 10 minutinhos no máximo. E aí, o que acontece? Tá ligando aqui o fogo. Aqui a gente vai colocar a essência, já deixar separado. Tá. Você pode fazer no fogão da sua casa também, não tem problema. Eu trouxe esse aqui, mas eu fazia no fogão da minha casa. Você acabou investindo, né? Já a gente virou vai... seu trabalho, A gente vai entendendo o que facilita, o que é mais fácil, o que é mais rápido. E vale o investimento, vale, né? Para quem realmente vai trabalhar com isso, vale o investimento. Ó, esse copinho de plástico, ele tem 0 gramas, então a gente vai colocar ele aqui. Deixa eu só... E lembra que eu falei, eu porcionei 44. Só que esse aqui, o que acontece? A cera, ela, às vezes, quando você derrete ela perde um pouquinho da densidade. Então, eu coloquei um pouquinho a mais aqui pra gente ter uma margem mais certinha. Tá. Eu costumo fazer de 3 em 3. Então, eu fiz uma margem aqui. Para porcionar. Então, aqui tem 47. Tá. Então, aqui a gente vai pegar 4,7, mais ou menos. Aí eu vou colocar aqui. 4,7 gramas, tem que ser bem certinho? Exato, ó, eu já coloquei um pouquinho mais. Tem que ser bem certinho, gente. Se for um pouquinho a mais, não tem problema, porque aí a sua vela vai ficar mais cheirosa. Tá? Mas é bacana seguir a regra, né? Todo mundo faz assim, todo mundo trabalha assim. Deve ter uma razão para isso. Exato. Deixa eu colocar para cá. E aí, eu uso a de silicone. A espátula que aí não de silicone. acaba não grudando e não tem problema. Então, aqui, ó, o fogo já vai estar quente. E a gente vai mexendo. Em qual momento você coloca a essência? Então, o que acontece? A gente derrete ela toda. Tá. E a gente tem uma temperatura ideal. A cera... por isso que nós precisamos de um termômetro. Termômetro, exatamente. A cera, a gente costuma aquecer até 70 graus. Tá. E coloca a essência em 55.
Tá. Então, por quê? Se for muito quente, a sua essência ela vai evaporar. Então, vai ser aquela vela sem cheiro. Então, aí a gente acaba perdendo material, perdendo essência. E aí você não tem uma... Aqui, ó. Não chega no ponto que você quer, né? Exatamente. Agora fala uma coisa pra mim, Débora. Eu queria tanto que a minha vela fosse cor-de-rosa. Aí a gente vai usar Dá corante. pra colocar um corante? Dá pra colocar em corante. qual momento? O momento, no mesmo momento que você coloca a sua essência. Tá. Porque aí ele vai integrar a essência, a cera e o corante. E também tem uma proporção exata, assim, igual à essência ou não? Depende da cor que você quer chegar? Então, depende da cor que você quer chegar. Tá. Assim como a pintura, a cera, ela tem essa mesma sistemática. Tá. Porque, por exemplo, você compra eu ia falar colírio. Um corante verde. Tá. E aí você quer fazer uma pétala, uma folhinha, não tão verde. Então você vai colocar só um pouquinho e aí vai acrescentando à medida que vai tomando a cor que você quer. Então, pro corante, a gente não tem uma medida exata para colocar. E também na hora que seca mesmo, acaba mudando a cor, né? Muda um pouquinho. Dá a diferença, então, ela fica mais clara. Fica mais clara. E assim, para quem tá iniciando, a dica maior é assim, faça testes. Tá. No começo, você vai acabar errando, vai dar um errinho aqui, outro ali, mas faça testes. Se o seu objetivo é vender velas, então para você se personalizar e ter alguma coisa assim bem certinha, faça testes. Antes, antes de derreter ela inteira, eu já vou desligar. Tá. E aí o próprio calor da panela vai derreter o restinho que tá aqui. Tá. Se você deixar muito tempo, até chegar na temperatura ideal, ela demora um pouco. Então, por isso que a gente desliga um pouquinho antes, deixa, tá vendo, ó? Aqui tem uns pedacinhos, o próprio calor da panela vai derreter ela por inteiro. Vira um pouquinho assim pra gente mostrar pro público, isso. Dá pra ver? Aqui, ó, tem um pedacinho. Isso, mas já vai derretendo. O próprio calor dela vai derretendo. Igual manteiga. Igual manteiga. Legal, e aí você já precisa colocar o termômetro. Aqui eu vou colocar o termômetro. Quantos graus a gente precisa ter? A gente precisa ter 55. 55. Esse é um termômetro específico para esse tipo de trabalho? Não, é um termômetro para trabalho artesanal. Tá. Você pode utilizar em outras coisas também, mas é um termômetro digital, tá? Serve para esse tipo de artesanato, pela espessura e tudo mais. Eu vou colocar ele aqui. Vamos então medir. Ó, ele tá em 65. Então, eu só vou tirar aqui de cima para conseguir apoiar. Que ajuda? Eu quero. Onde? Pode pôr aqui no meio. Aqui que aí mesmo? fica Aberto? aberto. Tá. Então, a gente vai deixar aqui. Quando você finalizar essa parte, você vai colocar a essência e só despejar no potinho. Exatamente, Essa é a ideia? essa é a ideia, tá bom? Eu só vou deixar aqui organizado, que a gente já colocou a essência. Mostrei pra vocês. E aí você deixa quanto tempo secando? Secar. Então, a vela, depois que você termina de fazer, ela vai envasar, né, certinho. E aí nós temos o que a gente chama de tempo de cura. A vela precisa curar aproximadamente 48 horas para você acender, porque é o processo que a essência se molda direitinho e se integra com a cera para você ter uma queima que exale melhor. Porque e aí? se você acaba de fazer e já acende, não vai dar muito certo. E aí você trouxe aqui os rótulos. Os rótulos da minha primeira coleção, que foi o que o senhor colocou no meu coração. Qual é a essência que a gente está usando hoje? Essa aqui que a gente está usando é a da Esther, que é chá branco. Vamos já colocar no potinho, Vamos. pode ser?
É tudo para otimizar o tempo aqui, Perfeito. tá, Débora? A gente já coloca que é para finalizar tudo direitinho. Tô tirando já aqui, tá? Tá certo. Esther, propósito e coragem. Essa foi corajosa. Ó, eu já colei aqui, tá? Então, a gente já tem um vidrinho. Nos ensina a orar, jejuar. Exatamente. Enquanto a gente está esperando essa cera chegar no ponto ideal, uma coisa importante. O vidro, ele é gelado. Sim. E nós estamos colocando uma cera quente. Então, para não ter bolhas na superfície e no vidro, a gente vai aquecer o vidro. Então, por isso que nós temos aqui o soprador térmico. Ah, Débora, eu tenho um secador de cabelo. Funciona? Não funciona, por quê? Ele não está na temperatura ideal para esse tipo de trabalho. Tá? Porque para muitos tipos de artesanato, o secador funciona. Mas não para esse caso. Não para esse caso. E não é tão caro. Você tem alguns muito elaborados, mas para quem está iniciando, então a gente só vai dar uma pré-aquecida no vidro, tá? Ó. Só passar aqui em volta. Deixar ele quentinho. Deixar quentinho. E às vezes, quando você coloca a sua cera no pote, no processo que ela tá terminando de secar, às vezes ficam algumas ondulações. Então é com o soprador que você faz o acabamento lisinho na sua vela. Então ele é muito legal por isso, porque às vezes você na correria, você coloca e vai fazer outra, e aí fica uma camadinha mais... grosseira, então você faz os retoques finais com o soprador. Perfeito. Já é o suficiente. Vidro aquecido. Chegamos na temperatura? Gente, 55 graus. É isso. Chegamos aqui. Olha só, quando você coloca a essência, ela vai fazer como se fosse uma espuminha, uma nuvenzinha dentro da cera. Por quê? A sua cera tá quente e a sua essência tá gelada. Tá. Então, você vai diluir, vou colocar aqui, ó. A gente vai diluir a sua essência e ela vai ficar com umas coisinhas assim, parecendo uma... Tá ali a espátula. Como se fosse uma nuvenzinha, não sei se dá pra ver. E a gente vai só misturar. Até ficar bem homogêneo. Diluir. Isso. Até você não enxergar mais a sua essência dentro da cera. Tá. Então a gente... Ó, vocês cheirinho já exalando por aqui. Espalhou aqui pelo estúdio todo. Delícia esse também, hein? Ó. Aí, como que eu faço? A essência de Esther. Uma delícia, né? O que eu gosto de fazer é ter um funil para você colocar certinho dentro do seu pote. Tá, enquanto você vai colocando, Perfeito. A imagem, a câmera vai mostrando, eu já vou deixar seus contatos, porque o nosso tempo tá acabando, Débora. Pode ser? Claro. Olha aí, gente, aparecendo na sua tela, Instagram da Débora, @cânticos_de Débora, de novo. Então, tem 3 underlines aí. Cânticos de Débora, separando, então, os underlines e encerra com underline, como você tá vendo aí na sua tela. E aqui ela já finalizou, despejou, então, toda a cera aqui no pote. Exatamente. E aí você não fecha, deixa assim aberto. Não fecho, deixo aberto e deixo ela secar por inteiro. Depois eu faço um cortezinho no pavio e aí ela já tá pronta pro tempo dela de cura. E aí a gente tem uma vela como esta aqui, né, prontinha, para que você possa presentear. A apresentação, gente, faz muita diferença. Então, ó, uma fitinha vermelha já vai fazer toda a diferença na apresentação. Exatamente. Na personalização do seu produto é o que dá o toque final. Não é? Então, se você coloca numa caixa, assim como essa, isso. Mais e eu sempre coloco ainda. Também uma tagzinha explicando, não deixar muito tempo acesa, não deixar perto de criança. São as informações de segurança, exatamente, né? sempre vão junto com as velas. É isso, e tudo isso vai agregar valor a essa peça que você está vendendo. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Amei, Débora. Parabéns
pelo Obrigada, seu trabalho. Viu? Muito obrigada. Muitas vendas nesse Natal. Ai, que bom. Que Deus te abençoe Amém. muito. Muito obrigada. Até a próxima. Bem, assim a gente vai agora para um breve intervalo. E já já voltamos falando de hora extra aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua companhia. Agora a gente vai falar sobre hora extra. Tem alguma dúvida sobre esse tema? Você já pode fazer a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, DDD 11 3337 5886. Esse é o nosso número para que você envie a sua pergunta para que o advogado que está aqui com a gente agora possa responder, tirar a sua dúvida. Eu estou aqui com o advogado trabalhista Gilberto Bernardino. Muito bem-vindo, prazer, doutor. Obrigado, Maria Clara, o prazer é meu estar aqui com vocês. E vamos tentar, né? Vamos tentar aqui responder tudo que estiverem dúvida. É um assunto bem polêmico. É polêmico mesmo, É muito doutor. polêmico. O escritório... Gera processo? Muito processo. Eu sempre falo que quando dá discussão sobre hora extra, o fim é no judiciário, né? Eita. E a gente tenta fazer esse trabalho, né, para que evite tantas demandas no judiciário que a gente pode estar resolvendo diretamente com a empresa. Vamos começar então com quem tem direito à hora extra? Nós temos quase todos os trabalhadores têm direito à hora extra, mas nós temos algumas exceções, né? Nós temos os casos aqui daqueles cargos que nós estamos considerados cargos de lideranças. No caso, os gerentes, que não têm um controle de jornada. Nós temos esses cargos considerados cargo de liderança, cargo por indicação, por a confiança, que não está subordinado a um controle de jornada, normalmente eles não têm direito à hora extra. Então, E gerente de normalmente banco... são pessoas que não batem cartão, Isso, né? por exemplo, a gente vê isso muito em banco. Você vai no banco, todo mundo é gerente, porque eles não estão subordinados a um controle de jornada. Então, automaticamente, mesmo eles trabalhando mais que as 8 horas diárias, eles não vão fazer jus ao recebimento de horas extras. Então não adianta reclamar. Ah, mas eu Não. trabalhava 12 horas por dia, meu contrato era de 8. Exatamente. Problema de cada um. Se tiver um cargo de liderança, gerente, supervisor, não vai ter direito. Gente, então já fica essa informação aqui, né? Exatamente. Mas precisa ser acordado direitinho no momento do contrato, ou não? Se tiver escrito lá, né? Exatamente. A contratação desses profissionais, como eu falei, os cargos de liderança, gerentes, supervisores, CEOs, já tem um entendimento mesmo do TRT2, que é o TRT da nossa região aqui de São Paulo, que todos os TRTs também seguem, porque já vem de Brasília essas decisões, né? Que todos aqueles que não tiver subordinado a um controle de jornada não vai fazer jus à hora extra. E obrigatoriamente a pessoa precisa ser CLT? Para ter direito à hora extra? Isso. Sim, para ter direito à hora extra tem que ser CLT. Tem que ser CLT, né? Se for PJ... Não, a PJ ele é um tema, inclusive, que está sendo discutido agora em Brasília, que é o tema da pejotização, e realmente eles não fazem jus às horas extras. E tem um limite de horas extras que Tem. o colaborador pode fazer por dia? Tem sim. A lei fala que o limite máximo é de 2 horas diárias. Nos casos excepcionais, de forma extraordinária, pode ser até 4 horas diárias, tá? Esse é o limite máximo que a lei determina, porque entre uma jornada e outra, precisa ter um limite de descanso de 11 horas. Tá, Por isso que eles impõem esse limite de 2 horas diárias. tá bom. E aí, doutor, eu queria saber também como é que é feito o cálculo. Por que tem hora extra que vale 50%, outras que valem 75%, às vezes 100%? Como é que funciona isso? Essa pergunta é a pergunta da discórdia. Onde as empresas acabam cometendo faltas, porque eles não sabem realmente como que faz. O cálculo da hora extra, nós temos que verificar. As horas extras trabalhadas em feriados e aos domingos, elas precisam ser remuneradas com 100% do valor da hora extra. Tá? Isso já é a norma. Os dias normais da semana que você trabalha sobre jornada, você precisa observar a convenção coletiva de trabalho. A empresa precisa estar fazendo essa averiguação na convenção coletiva de trabalho para verificar se a hora extra trabalhada em dias normais são remuneradas no limite de 50%, que já é o previsto na convenção coletiva de trabalho, ou se tem uma convenção
perdão, na CLT, tá? Ou se tem uma convenção coletiva de trabalho que prevê um valor superior a 50%, para que isso não venha a ocorrer falhas no pagamento da hora extra, inclusive venha ocasionar uma rescisão indireta do contrato de trabalho, porque pagou errado as horas extras. Tá? Quando nós estamos falando de hora extra, para nós fazermos o cálculo, vamos supor aqui que nós temos um trabalhador que trabalhou 8 horas semanais, aí fez mais 2 horas, que é o que a lei determina, e ele vai pegar o valor do salário dele, para saber quanto vale a hora extra dele, ele vai pegar o valor do salário dele, vai fazer vezes 220, que é as horas trabalhadas. Aí, quando ele fizer essa divisão do salário pelas horas trabalhadas, ele vai conseguir obter o valor da hora extra dele. Minha hora extra equivale a R$10, um exemplo. Trabalhei sábados e feriados, trabalhei domingos e feriados, a hora extra trabalhada vai equivaler a R$10 mais 100%, que no caso daria R$20. Esse é mais ou menos o cálculo que a gente faz, tá? Para o trabalhador que trabalha 44 horas semanais, que seja a jornada de 8 horas quando faz hora extra. Mas aí o cidadão, ele trabalha de casa, ele está fazendo home office. E aí, como é que ele prova que ele faz hora extra? Então, nós temos aqui agora o trabalho de home office, né? Que veio agora depois do pós-pandemia, né? Veio muito essa modalidade de trabalhar de home office, até mesmo por uma economia, né? Sim. As empresas acabam fazendo economia. Normalmente, a lei fala que as pessoas, os trabalhadores em gerais que trabalham fora do estabelecimento comercial, eles não fazem jus à hora extra, mas tem uma ressalva. O ônus da prova é do empregador, desde que a empresa consiga provar que não tinha como fazer o controle da jornada. Porque se a empresa não conseguir provar que aquele trabalhador não era submetido a controle de jornada, ele vai ter sim direito à hora extra, tá? São as exceções, ele vai ser sim direito ao controle de jornada e automaticamente ele vai fazer jus às horas extras, tá? Então o ônus da prova é da empresa, a empresa que tem que provar que não conseguia fazer a fiscalização daquele trabalhador, não tinha aquele login e logoff. Quando você vai acessar de casa, você vai acessar o site da empresa, você faz o login, terminou o trabalho, você fez o logoff, desligou a máquina, a empresa precisa provar que ela não tinha como fazer esse controle. Não é eu não quero fazer o controle, que as empresas se confundem aí. Eu não quero fazer o controle porque eu não vou pagar hora extra para ele. Não, vai pagar sim, porque você tinha como fazer o controle de jornada, você optou em não fazer. São coisas diferentes. Doutor, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. A pessoa, ela não recebe hora extra, certo. Ela recebe banco de horas, inclusive nos feriados. Certo. Mas aí você falou que no feriado a hora é 100%, né? Ele ganha 100% hora cheia. Isso quer dizer que se ela pegar um dia de folga pelo feriado, são 2 dias? Não são 2 dias. Não são 2 dias. Então, nós temos aqui o banco de hora, muitas pessoas falam, principalmente os trabalhadores, eles acham que não é legal que seja feito o banco de hora. Mas sim, é possível sim ser feito o banco de hora, desde que, como você falou anteriormente, tenha um acordo. Exatamente, que é combinado não sai caro, Exatamente. Né? Esse acordo, ele pode ser feito de forma individual ou ele pode ser feito de forma coletiva. Individual é o trabalhador que vai até o RH da empresa e fala assim, olha, eu estou disposto a fazer hora extra. Quando ele faz esse acordo individual, que é válido por 6 meses, nesse período, a empresa pode pedir para que ele trabalhe 2 horas a mais todos os dias e juntar aquelas horas e dar em folga compensada e não em valor. Contudo, se ultrapassar esse limite, aí ela vai ter que pagar em valor mesmo, vai ter que de forma remunerada. Quando ultrapassa 2 horas por dia, é isso? Quando ultrapassa os 6 meses do acordo que foi feito, porque o acordo individual vale por 6 meses. Entendi. O da convenção coletiva, que já é um acordo coletivo que abrange todos os funcionários daquela empresa e daquele setor, ele vale por 1 ano. Então, durante o período de 1 ano, você pode trabalhar 2 horas a mais por dia. E a empresa não vai te pagar em dinheiro, ela vai te pagar em folgas compensadas. É isso aí. Temos 2 minutinhos, vamos tentar responder uma perguntinha de vamos WhatsApp tentar. Que chegou pra gente? Pergunta na tela da Ana Paula Ribeiro, aqui de São Paulo. Beijo, Ana. Ela diz, trabalho como atendente de loja e frequentemente fico 40 minutos a mais depois do trabalho, porque o caixa só fecha no final do expediente. A empresa diz que isso faz parte da função e não paga hora extra. Tá certo, doutor? Tem o direito a receber por esse tempo?
Tem direito a receber por esse tempo. Inclusive, você pode estar entrando com uma rescisão indireta do contrato de trabalho por ausência de pagamento de hora extra, tá bom? O 40 minutos que ela faz a mais tem que ser computado como hora extra, porque o contrato de trabalho é 8 horas diárias. Tudo que ultrapassar 8 horas diárias vai ser computado como ou banco de hora ou pagamento das horas extras, tá? Que sejam 5 minutos. Que seja... Não importa. Os 5 minutos é tolerável, tá? É tolerável, é tolerável. 10, né? Tá, ultrapassando de 10, aí você dia... já consegue fluir já na hora extra, tá bom? É isso aí. Dá tempo de responder mais uma, será? Temos tempo para responder? Só mais uma, hein, doutor? Anônimo, hein? Olha só, boa tarde. Eu sou obrigado a fazer hora extra para a empresa? É a pergunta do nosso telespectador. Obrigada pela participação. Não, você não é obrigado a fazer hora extra, tá bom? Tá. É desde que você, como eu falei, você não tenha feito nenhum acordo individual, nem a convenção coletiva tenha determinado que você pode fazer hora extra, mas imposição da empresa não existe. Tá. Só que nesses casos, seria bom que tivesse um consenso, porque o empregador, ele é um empregador capitalista. Se o trabalhador não está tendo capacidade ali de tempo livre para estar cumprindo as obrigações, para ele gerar mais capital, provavelmente que você vai para a fila do desemprego e óbvio que ele não vai falar que é por esse motivo e você vai acabar perdendo o emprego. Então é bom que haja um consenso. A empresa, eu não consigo fazer hora extra todos os dias, mas um dia, 2 dias nas semanas eu consigo. E a empresa também tem que ser flexível. Não dá para fazer imposição de cumprimento de hora extra. Se de alguma forma essa pessoa conseguir provar que ela foi demitida porque não fazia hora extra, ela pode entrar com processo? Pode sim, que pode ser considerado uma dispensa discriminatória, tá? Porque quando a pessoa... Eu não consigo fazer hora extra porque normalmente eu tenho uma criança que eu preciso pegar na escola, sabe? Eu preciso levar minha esposa no médico, eu preciso, sabe? Tem um porquê por trás. Não é simplesmente o trabalhador não fala, eu não quero trabalhar. Tem um porquê. Então, isso tudo a gente vai fazer um estudo para verificar o que está acontecendo realmente para aquele trabalhador. É isso aí, doutor. Obrigada pela sua participação. Vou deixar aqui o contato do doutor para que você possa conhecer mais do trabalho dele lá no Instagram, @ADV de advogado Bernardino, ADV Bernardino. Obrigada, prazer, até a próxima. Até a próxima. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com o nosso programa. Continue com a gente. Já voltamos com o nosso programa e a gente segue falando de mercado de trabalho nesse bloco aqui. Só que agora não mais sobre hora extra. Agora a gente vai falar de etarismo no mercado de trabalho, que é uma questão que tem afetado muita gente. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora o Jota Júnior, que é especialista em neurocomunicação e cofundador do canal Longidade. Tudo bem, Jota? Bem-vindo. Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês aqui sobre isso. Prazer todo nosso e eu já vou abrir para a pergunta, tá? Dos nossos telespectadores. Tem dúvidas sobre esse tema? Quer fazer alguma pergunta para o Jota, que está aqui com a gente, para responder as nossas dúvidas? Você já pode participar pelo nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886, número aparecendo aí na sua tela para que você participe do nosso programa. É sempre uma honra contar com a sua participação. Jota, já para começar, vamos contextualizar o que é considerado etarismo no mercado de trabalho. Ok, etarismo é o preconceito que a gente estabelece em relação à idade das pessoas ou à idade que a pessoa tem. Quando a gente vem para o mercado de trabalho, a gente está falando do seguinte: eu trato essa pessoa no ambiente de trabalho, levando em consideração a idade que ela tem. Só que, infelizmente, nem sempre isso é levado para o lado positivo. Muitas vezes é levado para o lado negativo, com uma frase do tipo: essa pessoa está velha demais ou ela é jovem demais para poder realizar esse trabalho. Mas, normalmente, é mais pega para mais para os mais velhos. Sim, com hoje certeza, em dia, né? Com certeza, exatamente. E aí, nesses casos, a gente ouve não só frases assim, né? Ah, tá velho demais para essa situação. Mas muita coisa ruim mesmo, assim, né? Não serve, não consegue aprender, é muito lenta. Tem esse tipo de frase, né? Sim, não vai conseguir aprender tecnologia, é retrógrada,
as coisas não funcionam mais como ela acha que funciona. Então, e às vezes vem até no sentido de proteção, sabe? O etarismo, ele tem uma característica que eu acho que ela é perigosa, porque às vezes a gente é preconceituoso entendendo que a gente está protegendo. Ah, não vamos judiar dele, ficar colocando essa pessoa para trabalhar demais, ela está cansada. A gente está achando que está protegendo. Ou não vamos, deixa ele falar, entendeu? Você acha que você não está arrumando um problema, que você não está arrumando uma discussão, mas você não está inserindo essa pessoa no ambiente de trabalho. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo bem, agindo dessa forma. E não, a gente tem que tratar todo mundo de forma igual, igualitária. Sim, até porque tem uma enorme oportunidade aí. Quer dizer, a contribuição que pessoas experientes, vamos, né, chamar aí as pessoas 40 a mais, elas podem contribuir e muito, mas assim, muito mesmo. Para poder pensar, quando você fala de uma empresa querendo ir para o mercado, alçar voos, sem experiência ali dentro, sabe, sem saber como tomar decisão ou sem saber como realizar uma tarefa. A experiência, e aí eu falo até um pouco do repertório, né, é algo extremamente valioso hoje. Que é uma coisa que a gente estava papeando aqui, né? Sim, agora sim. no horário do intervalo. E você falou justamente isso. Ainda não criaram uma maneira da gente tomar a pílula da experiência, né? E internalizar essa experiência. A gente precisa viver para ter a experiência. Sim, a essência da experiência, tanto que você vê negócios hoje em dia, né, que vendem experiências. Você pode até olhar o cardápio de uma pizzaria, mas ele não mata a sua fome. Sim. A fome vai continuar. Então, essa coisa de você agir faz parte do conhecimento. Algumas empresas olham essa questão, né? Esse quesito. Sim, já e valorizam esse quesito, Sim, já né? temos algumas empresas, principalmente as de vanguarda, que já criam espaços para poder inserir e valorizar mais ainda o funcionário, o empregado, o colaborador 40 a mais. E tem muita vantagem também, né? De ter esse colaborador experiente com esse colaborador jovem para essa troca de experiências. A riqueza está exatamente nessa diversidade. Sim. Não é que um é melhor do que o outro. Não. Os dois juntos, se a gente fala do não longevo, né, para o jovem, perdão, a gente fala do não longevo para o longevo, a riqueza está aí. Porque é inquestionável a energia, a pujança, o domínio de tecnologia, a velocidade de pensar de um jovem. Mas imagina você pegar isso e colocar num solo, sabe, onde você tem experiência, onde você tem competência, onde você tem exatamente esse repertório para toda essa energia explodir. É isso. Né? Eles se complementam. Eles se complementam, exatamente. É isso aí, gente. A gente está aqui justamente para trazer, né, essas dicas mesmo, né? Para quem é empresário e ainda não vê essa riqueza, né, de ter pessoas de todas as idades ali dentro da empresa, chamar essa atenção, né? Legal trazer você esse estar alerta. falando isso. Então, porque assim, às vezes, eu sempre fui muito a favor, eu aprendi muita coisa na minha vida com a questão da observação. E eu acho que muitas empresas, eu acredito, na verdade, que elas não estão olhando em volta. Pare para olhar no dia a dia dela com quantas pessoas 40 a mais ela interage. Pare para olhar para o seu mercado, quantos clientes são 40 a mais. Eu vou mais ainda, daquele seu cliente que não é 40 a mais, quantos dependem ainda, moram, sobrevivem, compartilham renda com um 40 a mais. Poxa, é só olhar, você vai perceber que sim. Outra coisa, o empresário dentro da própria empresa. Será que ele não está deixando de lado aquele colaborador 40 a mais e não está abrindo mão dessa experiência dele só porque ele acha que essa pessoa não? Tem um filme muito legal, né, que é O Estagiário,
que é com Robert De Niro. Imagina sim, que você já tenha visto. Se você não viu, quem está assistindo a gente não viu, venha, porque ele traz essa reflexão muito legal. Ele mostra exatamente o quanto essa experiência e esse repertório pode contribuir demais, não só para o resultado da empresa, mas para as pessoas que trabalham lá. Sim. Porque um jovem, às vezes o que ele precisa é de uma mentoria, não formal, mas quanto que ele não pode tirar de aprendizado de uma pessoa com mais experiência. É isso. E quando a gente fala de etarismo, a gente está falando de 40 a mais, né? Olha só que... E hoje em dia, com a expectativa de vida cada vez maior, 40 anos é só metade. E olhe lá. Então, e talvez olhe lá. Até menos. Eu quando estava nessa fase de idade, entre os 40 e os 50, você fica aí, você começa a observar, tipo, né? Tá chegando a hora. E eu fiz um exercício que foi mais ou menos o seguinte. Eu falei assim, olha, até os meus 20 anos, 20 e poucos anos, você está se preparando para a vida. Sim. Infância, adolescência, mas aí você está estudando. Aí você vira adulto, uns 20 e pouco, o que já não é mais tão verdade, mas enfim, né? Você vira com seus 20 anos, você vira adulto. Aí eu me vi aos 50. Aos 50, eu tinha passado 30 dessa minha vida adulta. E aí você fala, quanto falta? Se eu fosse pela expectativa de vida da época, eu estaria faltando mais 30, que é 80 que se esperava. Então eu tinha uma outra vida. Eu tinha uma outra vida adulta por viver. Por enquanto, começando ali. Exatamente. E aí você fala assim, e olha o quanto eu já tinha vivido, construído, experimentado. E ainda tinha uma outra dessa. E eu diria mais, hoje essa expectativa já está um pouco mais alta. Então, se tem alguém hoje achando que porque está com 40, 50, 60, que está perto, está longe. Você tem outra vida que você lembra ainda para poder viver. Outra carreira, entendeu? Para poder pensar, se você começou a trabalhar com 20 anos e você está com 50 agora, e você está olhando que isso aqui é a minha carreira, é a minha experiência, você tem outra dessa pela frente. Dá para recomeçar. Sim, super. E é o que vem acontecendo muito, né? Se fala muito hoje em dia em transição de carreira. Sim. Né? Antigamente a gente pensava em transição numa linha contínua, onde você só ia elevando o nível daquilo que você fazia. Do tipo, se eu era um operário de uma linha de produção de uma indústria, eu podia ser supervisor, de supervisor ser gerente, né? E crescer e virar o presidente. Hoje dá para mudar totalmente de área. Se você trabalhava aí, sei lá, como um operador de máquina numa empresa, você pode ser dono de um negócio de velas, por exemplo, como a gente viu agora há pouco. Exatamente. E por que não? Né? E a pergunta que vem é, e por que não? É só você querer. É isso aí, gente. E claro, tentar viver com saúde, né? Com qualidade de vida, comendo bem, tomando água, praticando atividade física. Isso. Que é o que a gente vê muitas pessoas fazendo hoje, né? Se importando mais com a saúde e por isso a longevidade. Isso. E aí eu volto ao tema pelo qual você me chamou aqui para a gente falar, sobre etarismo, né? Porque assim, quando você não faz isso, o que você fala para você? Quando você não quer fazer uma atividade física, o que você fala do tipo, isso não é mais para mim, já passei da idade? Quando você fala, por exemplo, em autodesenvolvimento, ir para uma escola e estudar, o que quer que seja, o que você fala para você? Tô velho demais para isso? Ou você tem vergonha, inclusive, de ir prestar no vestibular? A gente viu ontem o Enem acontecendo. Sim. Eu me lembro de um caso que eu vi, que estavam a mãe e a filha, ambas prestando o Enem, buscando estudar. Olha que lindo isso. E assim, quando que poderia você estudar com o seu filho numa faculdade, né? Mas por quê? Porque ela está considerando, ela se sente inserida. Ela não é mais velha, ela é igual sob o aspecto de habilidade, de potencialidade para poder estudar. Trabalho, estudo, saúde. Então, aonde eu quero chegar é, aonde está esse etarismo? Onde está o preconceito? Isso, ele está no jovem? Ele está só lá fora? Ou ele está dentro de você? Isso é uma perguntinha que o pessoal é para fazer pergunta para a gente e eu faço a pergunta para o pessoal que está assistindo a gente. É isso. Quem é mais etarista?
E como faz mal, né? A gente se vê assim, velho, impotente, sem poder seguir em frente, sem poder recomeçar, porque tudo isso vai prejudicando a saúde mental e até a saúde cognitiva, né? Quando a pessoa se aposenta, muitas vezes, ela fica ali deprimida, sem propósito, né? Não, sai daquela rotina, não sabe mais o que vai fazer, se perde, às vezes atrapalha a memória. Sim. Quando a gente fala aí, tem muita literatura aí falando, né, sobre qualidade de vida, na longevidade, e todas elas esbarram em uma coisa: continuar estudando e se desenvolvendo, aprender. O nosso cérebro, ele é preparado para aprender. Até o fim da vida. Então, isso. E existe uma troca muito interessante entre o nosso corpo e o que a gente pensa. Então é mais ou menos assim: se eu não penso em estudar, eu estou sinalizando para o meu corpo que eu estou velho, porque ele entende que estudar é só para jovem. Se eu digo para o meu corpo que ele é velho, ele se comporta como velho. Da mesma forma, quando o pessoal fala, né, que mente sã, corpo sã, se eu faço o meu corpo ser ativo, eu estou dizendo para a minha mente que eu não sou velho. Então, você praticar atividades relacionadas com o que a gente diz que é para jovem, estudar, atividade física, atividade cognitiva, né? Aprender coisas diferentes, porque aprender a mesma coisa que você já sabe, você não está desafiando o teu cérebro a criar novas conexões. Então, vai fazer uma coisa completamente diferente do que você fazia. Você está dizendo para o teu cérebro: olha, você é jovem, seja curioso, aprenda. Se você está aprendendo, você se mantém jovem. É isso. E uma coisa muito interessante que você me falou aqui também na hora do intervalo é que a gente precisa começar a mudar a nossa mente com relação a, por exemplo, a aposentadoria. Né? A gente está falando sobre tarifas no mercado de trabalho e é até um paradoxo, né? Porque a gente acaba saindo do mercado de trabalho muito cedo, devido ao etarismo, muitas vezes. Só que a gente se aposenta cada vez mais tarde, se é que a gente se aposenta. Se a gente vai conseguir se aposentar. Então, a gente precisa mudar nossa mente agora. Eu, por exemplo, tenho 42. Então, eu tenho que mudar minha mente agora, já pensando na minha aposentadoria, pensando numa previdência que eu vou construir. Isso, é uma coisa importante, eu acho, porque muitas pessoas, ainda mais da minha geração para trás, vamos dizer assim, elas foram formatadas para chegar na aposentadoria e a aposentadoria ia ser o suficiente. Você estudava até os 20, se formava para a vida, arrumava um bom emprego. Arrumou um bom emprego, você ficava nesse emprego para o resto da vida, chegava lá aos seus 35 anos, no caso do homem, aos seus 35 anos de trabalho, falava assim: a partir de agora você vai continuar recebendo o que você ganhava e que talvez você fosse manter o seu padrão de vida. Então, nada disso mais é verdade. O nosso sistema previdenciário oficial, ele não se sustenta e não vai se sustentar. Essa bolha, se a gente pode chamar assim, ela vai estourar. Se você não cuidar da sua previdência, eu não vou chamar de aposentadoria aqui agora, mas de ter o seu dinheirinho para você continuar vivendo sem perda de dignidade, né? Você podendo se divertir, ter o seu lazer, inclusive estudar e aprender outras coisas, você vai ter problema. Trabalhar é uma forma, para quem já é longevo, trabalhar é uma forma de resolver essa questão. Dá tempo, e aí eu falo com conhecimento de causa, dá tempo de você gerar a sua renda para agora e para você deixar um pouquinho para sobrar, para quando chegar aquela hora que você não queira, porque eu acho, tem um amigo meu que fala assim: quem vai me aposentar é a morte, né? Porque ele não consegue se imaginar não trabalhando, mas de repente você vai reduzir o ritmo. Sim. E faz todo sentido você reduzir o ritmo, porque o nosso corpo, ele tem as suas limitações com relação à idade, pelo menos por enquanto, né? Mas você vai querer, de repente, em vez de trabalhar uma jornada de 8 horas, sair às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã de casa para voltar às 18, de repente isso não vai ser necessário. Você pode trabalhar num formato híbrido, você pode trabalhar numa jornada de trabalho menor, de repente não mais como CLT, como prestador de serviço, como empreendedor. Vai trabalhar, vai gerar sua renda, vai ser útil para o mercado, vai ser útil para a sociedade, e quando a gente se sente útil,
né, o milagre acontece. É isso, gente. Tem muito mais conteúdo nas redes sociais aqui do Jota, que veio aqui com a gente hoje, bater esse papo super gostoso. A gente está falando de preconceito, mas a gente está falando de soluções também para uma vida muito melhor, né? E tem muito conteúdo lá no Instagram, @Longidade. Não tá escrito errado. Eu falei, gente, tá escrito errado? Não, é esse mesmo nome. É Longidade. Tem o Instagram do Jota também, que é o @OJ com 2 T's BR, OJBR. E tem também o WhatsApp dele, que é o DDD 12, número 991286909. 991286909. Obrigada, Jota. Amei nosso bate-papo. Eu que agradeço. Muito obrigado Até pelo uma convite. próxima oportunidade. Até. E assim nós encerramos o nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe sua semana, gente. Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.